Jesus, ele estava ensinando a palavra de Deus nas cidades próximo a Cafarnaum. E um determinado sábado, Jesus estava passando pelas colheitas de trigo e os seus discípulos comiam as espigas, tiravam, colhiam e comiam. E os fariseus, eles observavam a Jesus. E eles, ao observarem, eles começaram a repreender Jesus por não ser lícito colher espigas no sábado. Mas, na verdade, os fariseus, eles eram presunçosos. Eles não estavam preocupados em um sábado ou algo parecido. Eles faziam tudo para eles sobressaírem perante o povo no meio da sociedade. Eles queriam ser, na verdade, bajulados pelo povo. Não queriam perder a posição para Jesus. Então, eles começaram a criticar a Jesus. Eles estavam tentando usurpar aquela autoridade, a autoridade divina que Jesus tinha. E para eles, Jesus estava sendo um liberal para eles. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Lucas capítulo 6, versículo 6. Assim fala a santa palavra. Sucedeu-se em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te, vem para o meio. E ele levantou-se e permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam com Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. A palavra fala que Jesus fitou nos olhos deles e mandou que aquele homem ficasse de pé e estendesse a mão. Imediatamente aquele homem fez isso. A história ocorreu num sábado e dentro de uma sinagoga, e provavelmente lá em Cafarnaum. Lá se reuniram muitas pessoas. E deve ser uma história muito importante, porque relata nos 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas relatam a mesma história, o mesmo acontecimento. E apenas para nós termos um conhecimento sobre o que é uma sinagoga, a sinagoga era apenas um lugar de encontro dos judeus. Um local onde os judeus se reuniam para estudar a Torá. Eles estudavam a palavra de Deus. Sendo que tem uma diferença entre a sinagoga e um templo. Enquanto a sinagoga ela serve para estudo, o templo ele serve para prestar culto a Deus. Culto só tinha em Jerusalém. Culto a Deus. E um fato que chama a atenção, e também apenas para conhecimento, é que foi através dos fariseus que as sinagogas surgiram. Eles estavam descontentes com a política da época e procuraram se reunir em sinagogas, estudando a palavra de Deus e esperando o Messias vir. E ali naquela sinagoga estavam os escribas e os fariseus. Os escribas, que eram mestres das escrituras,
estudiosos da Santa Palavra, e os fariseus, que eram uma seita religiosa rigorosa no cumprimento da lei. E ali os fariseus estavam desacreditados naquele sistema político daquela época, e eles estavam aguardando que o Messias viesse, o Salvador viesse. E os 3 evangelhos, eles relatam que era num dia de sábado. E sábado era um dia de descanso. Era lei. Era um dia sagrado. Tinha que obedecer a palavra de Deus. Mas Jesus também era cumpridor da lei. E Jesus não veio para acabar com a lei. Jesus, ele era o cumprimento da lei. E tudo o que os profetas falaram sobre Jesus Cristo estava se cumprindo com a vinda de Jesus. E ali, no Antigo Testamento, já se falava de Cristo, já se falava do Messias, se falava daquela nova aliança. E nós podemos ver ali no versículo 7, fala que os escribas e os fariseus, eles observavam a Jesus. Era um dia de sábado, e eles queriam acusar a Jesus de infringir a lei. E segundo os registros de Mateus, os fariseus, eles perguntaram para Jesus se era lícito curar no sábado. Então Jesus, ele responde os fariseus com uma outra pergunta. Jesus pergunta se era lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, se poderia salvar a vida ou matar. E eles então se calaram. Eles se calaram porque eles não tinham o que responder. Eles iam acabar caindo em contradição. Então eles se calaram. O objetivo deles era apenas repreender a Jesus. Eles queriam criticar Jesus. Eles queriam criar evidências contra Jesus para poder acusar Jesus. E quando Jesus entra então naquela sinagoga para ensinar, ali estavam várias pessoas. E ali no meio um homem que tinha sua mão seca, atrofiada, a mão direita. Provavelmente aquele homem, ele tinha costume de ir lá estudar a palavra de Deus, ou que talvez seria os próprios fariseus que tinham colocado aquele homem lá de propósito, para poderem acusarem a Jesus. A história não conta, mas o certo é que aquele homem tinha vontade de ser curado, ele tinha vontade de ter aquela mão curada novamente. Aquela mão provavelmente impedia de ele fazer várias atividades. Aquela mão seca prejudicava aquele homem. As portas de trabalho, elas se fecham para quem é deficiente. E aquele homem certamente tinha dificuldade. Aquele homem devia estar necessitado de cura, de mudar aquela situação de vida. Provavelmente ele estava cansado de sofrer. E ali estava alguém que poderia mudar a sua vida. Jesus. Ali na sua frente estava a cura. Jesus estava ali, mas era sábado. Não podia se infringir a lei. Ele sabia. E os fariseus, então enciumados, queriam que Jesus infringisse aquela lei. Queriam culpar e acusar Jesus. E aquele homem certamente seria condenado junto. Mas Jesus estava trazendo a nova aliança. Jesus tinha um novo ensinamento. E os fariseus sabiam daquilo. E nós temos provas na Bíblia que os fariseus sabiam. Nicodemos, que era líder dos judeus, ele era um fariseu. Ele conhecia as Escrituras. Ele sabia quem era Jesus. E na palavra fala que ele sabia que Jesus era o Messias. Em João capítulo 3, versículo 2, próprio Nicodemos fala para Jesus: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Eles sabiam quem era Jesus.
Mas os fariseus, apesar de estarem esperando o Messias, agora eles queriam punir Jesus. Eles não queriam perder a posição social. Eles queriam o poder, apesar de saber que Jesus era o Messias. Mas aquele homem, certamente ele queria a cura. Ele precisava da cura. Mas ao mesmo tempo aquele homem estava com medo de ser punido junto, de ser culpado junto, ser morto, apedrejado junto com Jesus. E no versículo 8, fala que Jesus, conhecendo o pensamento daqueles homens, ele fala para aquele homem que estava separado de todos os demais: levanta-te e fica de pé no meio. É Cristo falando para nós. Levante e fique no meio. Vem para o meio. Deixe de estar separado. É de imediato, não é para depois. E aquele homem provavelmente estava lá no seu cantinho, excluído pela sociedade. Ele tinha aquela mão seca. E as pessoas defeituosas naquela época eram mal vistas. Era mal vista pela sociedade. Afirmavam que um deficiente era pecador. Ou ele era um pecador, os seus pais foram pecadores. Por isso que ele estava naquela situação. Eles não podiam entrar num templo para adorar a Deus. Não podiam chegar lá em Jerusalém e entrar no templo, de maneira nenhuma. Mas eles podiam estar na sinagoga para aprender a palavra de Deus. Porém, o acesso deles não era um acesso no meio do povo, tinha um cantinho separado para eles. Eles podiam sim ficar na sinagoga, mas era separado, um local específico, reservado para as pessoas que tinham deficiência. Elas eram consideradas impuras por terem problemas. Não podia se juntar com os demais. Aquele homem estava naquela situação, e Jesus fala: levanta, fica de pé, vem para o meio. E provavelmente nesse dia, a sinagoga devia estar lotada, devia estar cheia. Tinha um pregador de fora, um pregador diferente. A palavra fala que todos os mestres da região de Israel, de Jerusalém, tinham vindo para aquela reunião. Estavam com sangue nos olhos para condenar Jesus. E o deficiente estava lá no seu cantinho, no seu espaço. O espaço dos excluídos. Quantos excluídos que nós temos na sociedade. E aquele dia, então, devia ser um dia bem diferente na sinagoga. Não estavam ali apenas para estudar. Tinha quem estava ali realmente para estudar a Santa Palavra. Outros esperavam uma cura de Jesus. Jesus vinha curando, libertando. E ali tinha alguém que queria a cura. E alguns estavam ali apenas por curiosidade. Mas tinha também aqueles que estavam incomodados com Jesus. Estavam desesperados em perder a sua posição social para Jesus. Eles não queriam perder o posto para Jesus. E eles queriam matar Jesus. Queriam condenar. E a situação daquele pobre homem, com a mão ressequida, não estava boa. Ele não podia estar no meio, tinha mão imperfeita, podia ser condenado. Porém, a palavra fala que aquele homem levantou-se e ficou de pé, tomou iniciativa. Então, no ato de coragem, aquele homem fica de pé. Tomou coragem. E tomou uma decisão rápida, que iria mudar a sua vida para sempre. A palavra não fala se aquele homem chegou a ir ao meio. Não, a palavra não fala. Mas diz que ficou de pé, tomou iniciativa. E a atitude que ele tomou em ficar de pé foi o início na obediência a Deus. Foi o início daquele homem. Naquele momento, ele larga o Velho Testamento, os velhos costumes, as velhas tradições,
de não poder estar no meio do povo. Então ele adere à nova aliança, a aliança que Jesus estava propondo. Imagine então agora os olhos raivosos daqueles fariseus. Eles queriam matar Jesus e agora queriam matar aquele homem também. Estavam desesperados. E aquele homem tinha se levantado para Jesus. Tinha se levantado para Jesus. E quando nós nos levantamos para Jesus, o inimigo ele vem atacar. Ele vai ao ataque. Mas ao mesmo tempo que eles queriam que Jesus curasse aquele homem, eles também queriam condenar Jesus. Líderes insensíveis ao sofrimento humano. Muitos líderes estão apossados, possuídos pelo poder, querendo o dinheiro, querendo dízimos e ofertas, e pouco se importando com as suas ovelhas. E no versículo 10, então Jesus olha para todos ao redor. Jesus fita, olho a olho, em todos aqueles sacerdotes que estavam presentes. Então olha para aquele homem e fala: estende a tua mão. E o homem estendeu a mão. O homem, ele já tinha desafiado todos aqueles sacerdotes que estavam presentes, toda aquela sociedade que estava naquela sinagoga. Ele já tinha ficado de pé, ele tinha tomado uma iniciativa. E quando nós damos o primeiro passo em resposta a Jesus, nós começamos a ter esperança. A nossa fé, ela começa a aflorar quando você fica de pé para Jesus, em honra a Jesus. E aquele homem ficou de pé. A fé daquele homem tinha aflorado naquele momento. Ele já tinha tomado a decisão. Ele ficou de pé. Provavelmente serei apedrejado se esse milagre não acontecer. E ele ficou de pé e estendeu a mão. E agora Jesus, então manda ele estender a mão. Ele estende a mão e foi curado. Aquele homem foi curado. Mesmo com medo, ele obedeceu e levantou. E agora então ele estende a mão. Obediência. E a fé anda junto com a obediência. Para acontecer o milagre, tem que ter obediência. Mas tudo começa com a fé. A cura começa a partir que temos fé. E aquele homem então ficou de pé e estendeu a mão. É isso que nós precisamos fazer. Ficar de pé, estender a mão, ir para o meio. E nós precisamos nos apressar. Apressar a nos apresentar para Jesus. Apresentar nossas mãos, que muitas vezes está ressequida. Nós precisamos mostrar nossa feiura para Jesus. Apresentar nossas dificuldades para Jesus. Nós temos que ser transparente com Jesus. E obedecer. Obedecer então vai ser o primeiro passo. Se levantar. Obedecer a Jesus. E sem obediência, não vai ter fé. Nós precisamos ter fé. Se nós não tivermos a fé e não tivermos obediência, nossas mãos vão ficar ressequidas para sempre. Não teremos a salvação. Infelizmente, muitos de nós ainda estão assim, com mãos ressequidas, sem fé. É a hora de nós mostrarmos, apresentarmos para Jesus as nossas mãos. As nossas mãos, que estão muitas vezes encolhidas para ajudar os outros. Muitas vezes está encolhida para a obra de Deus. Mãos ressequidas, sem decisão, sem rumo. Mas apesar de muitas vezes nós estarmos com as mãos ressequidas, Jesus nos chama para o meio. Mesmo assim, Jesus nos chama. E Ele chama, e está chamando eu e você. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos abençoar. Jesus está no meio. E Ele, essa noite, Ele passa aqui no meio. E bate na porta, conforme o louvor fala.
Abra a porta para Jesus. Então é hora de nós sairmos do cantinho, como aquele homem saiu, daquele cantinho de exclusão, de rejeição, muitas vezes o cantinho da preguiça, da falta de vontade de prestar serviço na casa do Senhor. Todos nós temos defeitos, todos nós. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, Ele nos capacita, Ele quer capacitar a mim e a você. E Jesus, então, transformou as condições daquele homem. E pode transformar a minha e a sua. Jesus tem esse poder de transformar. Ele pode nos transformar nesta noite. Entrega seu coração. Abra a porta para Jesus. É só se levantar e se apresentar para Jesus.